Amados, eu não sei você, mas nesses últimos dias, o Senhor tem gritado no meu coração acerca de um posicionamento. Porque esse Jesus que a gente fala, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração, Ele é o nosso noivo. E Ele está apaixonado, eu acho que, sabe aquele ansioso para buscar a noiva dEle? E nós somos a noiva do Cordeiro. O título dessa pregação é A Noiva e o Cordeiro. Só que ao mesmo tempo que esse tempo se aproxima, me dá muito temor pela forma que estamos levando esses últimos dias. E nesses últimos dias o Senhor tem ministrado no meu coração a um cenário de colocarmos as coisas em ordens, de colocarmos a nossa adoração em ordem e nosso papel de noiva em ordem. Na palavra do Senhor, se vocês forem, abrem para mim na palavra do Senhor eu estou tremendo, tá, gente? Eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 19, 6, 8. Este livro, ele é uma manifestação do Senhor Jesus Cristo, é uma revelação da sua autoridade, do seu poder e do seu papel proeminente no plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial. Então, este livro do Apocalipse, ele é um livro que nos dá muitas diretrizes dos acontecimentos do fim. Não é momento de pânico, de medo, eu tenho medo disso, não. Mas é um momento de você entender quais são as etapas que nós estamos enfrentando. E na palavra do Senhor, João fala: então ouvi uma voz semelhante a de uma grande multidão, uma voz semelhante a um estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que brandava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Lembra disso, e a sua noiva já se preparou para vestir-se. Foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Amados, o que são atos de justiça? Você pode se imaginar, porque você tem que saber se você é a noiva do Cordeiro, se você se intitula como se as suas vestes estão limpas e são... O que é isso então? Esses atos de justiça: a pregação do Evangelho, alimentar órfãos e viúvas, dar bom testemunho, não servir de escândalos para as pessoas. É realmente anunciar o Evangelho, é negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir ao Senhor. E acima de tudo, conhecer o que Ele quer que façamos. Não é o que falam para você fazer, conhecer o que Ele quer que façamos. Neste dado momento, ele fala de uma festa muito maravilhosa de uma bodas. E essa festa maravilhosa é uma bodas que o Senhor convida cada um de nós a estar lá. Só que quando nós somos convidados para uma boda, a gente tem que se preparar. Ninguém chega numa festa de qualquer jeito. Não é suposto uma mulher chegar numa festa de casamento de calça comprida. Ela vai de vestes longas, ela vai de vestido, ela arruma o cabelo. Você não vai de qualquer jeito, homem, numa festa de casamento. Salvo que você não tem consideração pela pessoa. Quantos já viram aqueles videozinhos que tem na internet? Aí passa um monte de gente entrando, aquelas mulheres bonitas, todas lindas. Aí chega uma pessoa que destona ao meio daquele cenário, que está toda mal vestida, com um homem de terno do lado. Parece que ela não faz parte daquela cerimônia. Alguém já viu isso? E quando a gente vê isso, chega a chocar os nossos olhos, não choca? Mas agora imagina uma festa para bodas do Cordeiro. Só que uma pessoa muito especial, ela falou algo. E falou também acerca do que ela sentia acerca disso, porque nos convidava para essa boda. Queria que você pegasse a palavra do Senhor, ela vai estar em
Só um pouquinho. Em Lucas 14, eu vou começar a ler do versículo 15, para você entender. Quem fala isso é Jesus, amado. Jesus, quando ele estava aqui na terra, para que nós pudéssemos entender, ele falava por parábolas. E essas parábolas, às vezes, a gente não conseguia entender, mas ainda assim, porque o mundo, o reino espiritual, são tantas coisas que eu creio que nos nossos olhos físicos, a gente não conseguiria entender. Então, ele assim falava com parábolas. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disseram: bem-aventurado aquele que comer do pão no reino de Deus. Aí o Senhor fala: eu vou te contar uma história, para você entender o que isso significa. Aí o Senhor fala: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Muitos sou eu e você, tá, amado? A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Rogo-te que tenhas por desculpa isso que eu falei. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-los, e eu rogo que você tenha por me desculpado. E outro disse: eu casei, e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para mim os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amados, quando nós somos convidados para uma ceia, para uma boda, é porque nós somos pessoas selecionadas por este que está fazendo essa festa. E quando nós somos selecionados é porque nos quer bem, porque tem consideração. Agora você imagina, o Senhor Jesus quando falava: eu fiz essa festa, convida aqueles que já sentaram à minha mesa um dia, convida aqueles que já viveram do meu amor, convida aqueles que sabem quem eu sou. Porque eu não vou ter que explicar quem eu sou, eles sabem quem eu sou. Então convida estes para sentar à minha mesa. Aí ele convidou. Eu, você, pastor Marcelo, Maíla, Dilmar, Margarete, convidou todos nós a sentar a essa mesa. Mas eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Só que aí, esse tão maravilhoso nos proporcionou uma prosperidade sobrenatural, a qual nos deu casas bonitas, a qual nos deu carro bonitos, a qual nos deu empresas, nos deu coisas que a gente não tinha condições no Brasil. A gente andava de BMW, mas não era essa, era o busão. Não é? E aquele CC, e hoje nós chegamos aqui, cada um tem o teu carro, que jamais teria no Brasil. Só que aí, eu venho no culto aos domingos, eu realmente venho. Mas aí, o teu carro começa a ficar muito lindo, muito novo, para você dar carona para alguém que pode sujar o que você conquistou. A sua casa está tão limpa, tão linda, tão maravilhosa, que você não quer mais chamar os que você chamava antes para fazer o que você fazia com o Senhor na tua casa. Porque o teu status mudou. A tua empresa, ela já está num patamar que você não quer mais contratar aquelas pessoas sem experiências e dar oportunidade, porque você já tem um status a seguir. E você começa a subir esses degraus e não quer olhar mais para trás, um lugar que um dia você esteve e com o Senhor você o chamou para te colocar no lugar que você está hoje. Que hoje você é resposta de oração de um passado. Aí Ele te chama. E nós temos visto que muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias. Muitas coisas que estão falando que as dores de parto da volta de Jesus, ela está iminente.
ela está eminente. Eu não sei vocês, mas a internet tem causado pânico a muitos. Tem falado que é para estocar comida, que nós vamos ficar 3 dias sem energia, e que não sei o quê. O celular parou de funcionar 3 dias, para todo mundo nos Estados Unidos. E quando a gente começa a ver essas coisas, o algoritmo da internet começa só a nos mandar isso. Só começa a nos mandar. E aquilo nos cerca como se o mundo fosse acabar amanhã. E dá pânico. E me deu pânico. E eu comecei a olhar essas coisas e falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar comida? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar água, eu tenho que comprar comida para estocar, eu tenho netas, eu tenho minha filha, eu tenho que ter uma situação de falar, se acontecer alguma coisa, eu tenho que falar com meus familiares, por quê? Porque não vai ter telefone, não vai ter, então eu tenho que ter uma estratégia para os meus. Só que o algoritmo começou a me mandar coisa, eu falei, meu Deus, como se tudo fosse acontecer amanhã. E o pânico me chegou ao coração. Pastora Zali. E de repente o pastor Marcelo vira para mim e fala assim, Zali, você prega domingo? O Senhor virou para mim e falou, a minha noiva. Eu olhei para ele e falei, amor, eu prego. E naquele momento ele falou, sabe minha filha, essa angústia que você está tendo, esse sentimento que você está tendo, é o sentimento que eu quero que você tenha. Mas que a minha volta ela é eminente. E eu quero que a minha igreja esteja preparada. Eu quero que a minha igreja se posicione. Eu quero que a minha igreja não tenha mais desculpa em falar que o que eu abençoei é motivo deles não virem a ser o que eu os chamei para ser. O Senhor nos chamou a cada um com um propósito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo que crer e for batizado será salvo. Você fazendo uma análise das ruas que você tem andado na tua vida. Quantas pessoas você já anunciou sobre o reino de Deus? Quantas pessoas o Senhor já nos colocou para que a gente pudesse ter esses atos de justiça, para anunciar que a volta do Senhor ela está próxima? Só que a gente não fala para ninguém. A gente está tão automático. Eu trabalho, eu volto, eu faço. E as minhas coisas pessoais são tão grandes que ninguém mais vale a pena. O meu problema é suficiente para mim. Mas o mundo tem chegado na hora que o Senhor vai buscar a noiva. E nessa hora que o Senhor vai buscar a noiva, Ele pergunta, vem para este banquete, vem para essa bodas do Cordeiro. Aí nós deixamos um dia para vir no culto, viemos quinta-feira, Senhor, eu não posso. Entenda, eu comprei umas passagens porque eu tenho que sair de férias. Porque eu não tinha o meu documento, agora eu preciso viajar. Eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo. As suas coisas começam a ser prioridade e não mais o Senhor. E se Ele não for o primeiro na nossa vida, Ele não será o segundo. E uma coisa que o Senhor tem me falado, no passado, quando se fala de homens de Deus, fala de Israel, fala das 12 tribos, se vivia a vida com o Senhor. O Senhor era o que a gente levantava, tomava café e abençoava. Era o que tinha que ler a palavra. Era o que tinha que anunciar. Hoje nós levamos a vida do Senhor de um jeito paralelo. A nossa vida profissional, a nossa vida pessoal é prioridade. E é uma mentira. Nós temos que trazer a prioridade Jesus. É Jesus, é por Jesus, é para Jesus. E se não for assim, nós não vamos sentar na mesa desse banquete. E não vamos. Não adianta desculpa. Ela pode ser a desculpa mais elaborada. Não vai adiantar. Sabe aquela dor de cabeça que a gente fala que tem? Vou no culto, eu estou com dor de estômago, eu estou com dor de cabeça. Mas é passar a hora, você já fica bem. Você já fica bem e aquela desculpa foi suficiente para você. Mas será que foi suficiente para o Senhor?
E o Senhor me levou a uma situação que eu virei e falei assim: Senhor, a tua igreja não está fazendo isso. Senhor, é com muito temor que eu estou passando isso. Há muito tempo eu não choro. E o Senhor me levava e falava assim: filha minha, Judas me vendeu por 30 moedas de prata. Por quanto que o meu povo está me vendendo, está me trocando? Por quanto? Gente, por menos. Por um jantar com amigos, por uma academia, por coisas tão insignificantes. E nós estamos trocando. E o pior é que o Espírito Santo já não está mais nos constrangendo quando estamos fazendo essa troca. Eu creio que a palavra do Senhor nestes púlpitos, ela tem que ser pregada de um jeito tão forte, de um jeito tão violento, de um jeito temoroso, porque a volta do Senhor, ela é muito próxima. Não é tempo de pregar prosperidade, isso e aquilo. Vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Herança, quando nós deixamos, o muito que ela fica é briga entre os filhos. Inimizade, contenda, briga. Qual é a desculpa que nós temos dado? Ele vira e fala assim: olha, não chama mais esse povo que eu já chamei pelo amor. Não chama, que eu já dei oportunidade, que eu falei. E ele ainda insistiu, ele falou: fala para os meus amigos que já está tudo preparado. Está tudo preparado, é só eles chegarem. Como se o Senhor estivesse implorando a nossa presença. E ainda assim, a gente vai e a gente não vai. Amados, quando a palavra do Senhor fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vai. O que você entende disso? Muitas vezes eu dou exemplo de uma vida na caminhada cristã como se fosse uma academia. Se alguém no mundo, em sã consciência, falar que isso é algo bom, é mentira. Não adianta ficar brava comigo, é mentira. É disciplina. Acordar de manhã cedinho e ir é disciplina. Virar que depois de 21 dias vira rotina é mentira. É disciplina. Agora, quando mas a gente faz. Mas a gente faz, a gente levanta, a gente começa a ver o resultado e a gente vai e faz. Mas e a vida com Deus? Às vezes não é gostoso ele acordar a gente às 3 horas da manhã e a gente levantar e orar por causas que a gente nem sabe que causas são. Interceder por vidas ou interceder pelo mundo espiritual que está sobre nós para atacar os nossos, e o Senhor nos levanta a um posicionamento, a gente só vira do lado e dorme. Levantar 6 horas da manhã para vir aqui na reunião quinta e terça é muito difícil. Mas é posicionamento em saber o que nós queremos. Porque se nós tivermos que pegar um voo 3 horas da manhã em Boston, a gente nem dorme. Por quê? Posicionamento. Porque se eu não tiver esse posicionamento, eu chego lá e o avião já saiu. Então esse posicionamento de Deus, talvez se a gente não fizer determinadas coisas, quando Ele chamar, assim como aquelas 10 virgens imprudentes, o que vai acontecer? Vai ser fechada a porta da graça. Será fechada a porta da salvação. E nós podemos conhecer o dono da festa, ser até convidado dele, mas nós não demos valor ao que ele nos convidou. Quando nós olhamos a vida da gente, isso que eu estou passando para vocês foi muito forte no meu coração. Porque foi algo muito grande que bateu no meu eu. Porque nós nos tornamos muito autossuficientes. O Senhor quer fazer com que nós venhamos a voltar às primeiras obras. A voltar ao primeiro amor. A voltar ao primeiro amor de quando nós chamávamos aquele para ensinar a palavra na nossa casa. Voltar ao primeiro amor quando tínhamos curiosidade de saber o que mais. Quantos
não estão sedentos disso e nunca tiveram a oportunidade que nós temos. Eu tive na minha clínica e eu tive um cliente e nunca eu nunca preguei. É ele e a mulher dele que são meus clientes. E nunca preguei. Aí o Senhor já ministrando isso no meu coração, ministrando. Aí eu cheguei para o cliente e falei para ele assim, eu falei, Senhor, como é que eu vou falar do Senhor para ele? Senhor, me fala, como é que eu vou falar? Eu tenho que falar, como é que eu vou falar? Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, imagina uma coisa sem nada a ver, né? Você acredita em Jesus Cristo? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, não. Falei, você não acredita? Ok. Mas eu já fui católico, eu não sei o quê, Eu falei, então, se eu te pedir um favor, você me faz? Aí ele virou para mim e falou, o que é? Eu falei, eu queria que você fizesse uma oração. E chegasse para o Senhor e falasse para ele assim, Senhor, Jesus, eu não acredito em você. Eu acho que você é um cartoon, desenho animado, você é uma história que contaram, e eu não acredito. Mas se o Senhor realmente é verdadeiro, me mostra quem o Senhor é. Eu falei isso para esse pai, que ele tem 2 filhos. Aí eu falei assim, você sabia que essas 2 crianças que o Senhor colocou para você, você vai ter que prestar conta delas? Aí ele só me olhou, mas eu vi que naquela hora, sabe quando fica um monte de pontos de interrogação? Eu virei para ele e falei assim, não é acerca do que eu falo. Porque eu sei que o Senhor vai falar com você, mas pergunta para Ele. Mas não pergunte de qualquer jeito. Pergunte querendo receber uma resposta. E eu não sei o que vai acontecer com a vida deste homem, que é um cliente meu, talvez eu tenha até perdido, porque eu falei de Jesus. Mas eu sei que o meu papel de dizer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, eu plantei. E aquela pessoa, ela não vai ficar mais em dizer, Senhor, eu nunca tive essa oportunidade. Ele teve. Então, esses atos de justiça é a gente ter amor por todos, assim como o Senhor teve por nós. A gente ter esse anseio de ter medo do amanhã, mas é de o Senhor nos chamar para o grande banquete e Ele falar, estes não sentarão à minha mesa. Já pensou se o Senhor falar isso a nosso respeito, amados? Amados, aí a gente pensa que o Senhor está falando essas coisas para os de fora, e não é. Ele chamou os conhecidos, os que sabiam dele. E estes conhecidos o trataram de qualquer jeito. Como você tem levado a tua vida em relacionamento com o Senhor? Como você tem feito o seu vaso jorrar com rios de água vivas através da sua vida, com o Espírito Santo de Deus, para outras pessoas? Ou isso já não jorra mais em você? Já não jorra porque a gente é abastecido com a palavra de Deus. O povo judeu e a noiva do Cordeiro, há uma simbologia, eles viram, e tudo que vai acontecer conosco na bodas do Cordeiro, acontece no casamento normal. E ele acontece em 3 fases. Primeiro é a escolha da noiva. Vocês lembram que Abraão pediu para escolher a noiva do filho, Jacó também escolheu. Tem as escolhas. Então, primeiro a escolha. Depois o noivo vem, é o pai da noiva que escolhe. Aí o noivo vem e eles fazem uma ketubá. E essa ketubá, ela é um documento que ela é colocado tudo que você precisa fazer e tudo que o noivo também vai fazer. O noivo, ele vai preparar um lugar para a gente. E a palavra do Senhor, eu vou para a casa do meu pai e vou vos preparar lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então ele vai preparar o lugar. O nosso noivo preparou um lugar para nós. E a ketubá que o Senhor deixou para nós de um jeito tão poderoso, que é um contrato que Ele fez conosco, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você tem lido a tua ketubá, que o teu noivo deixou para você.
para você não ser levado por ventos de falsa doutrina, para você não ser levado por mentira, para você não ser levado por vaidade, para você não ser levado a se distanciar do propósito de Deus. Essa Ketubá, um dia o noivo voltará, e quando ele voltar, ele vai ver se você, se eu, cumprimos o que estava neste contrato. Porque também o noivo, ele pagava um dote. E o dote que o Senhor pagou para nós foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Um sangue que não é como ouro, como prata, é um sangue, é um preço de sangue, um preço de vida, um preço de entrega. E nós tivemos este preço. Será que valeu a pena por mim o preço que o Senhor pagou? Será que eu reconheço o sacrifício de Jesus? Ou eu simplesmente não tenho noção do que eu estou vivendo? Amado, é tempo de ter noção do preço que Jesus pagou. É tempo de saber que a volta dele é próxima. É tempo de entender o que a Escritura está falando. É tempo de entender as dores de parto. É tempo de buscar. É tempo de ler. É tempo de estudar. Porque nós estamos num tempo de virar e falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você está preparada, igreja? Cantamos hoje: faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés. Você imaginou? Terremoto engolindo todo mundo, o mundo acabando, e faz a terra tremer com os seus pés, e nós não estando preparados. Esse tremor nos levará para o inferno. Igreja, você já imaginou isso? Para aqueles que estão em Cristo, serão levados para a glória, e os que ficarem. Então a importância, noiva, de se preparar para a vinda do Cordeiro, para a vinda do noivo. A palavra do Senhor nos fala: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Todos nós que estamos aqui fomos chamados, mas será que seremos escolhidos? Pelo jeito que nós vivemos a vida e pelo jeito que nós damos a importância à nossa salvação? O que é mais importante para você, jovem? A tua juventude ou a salvação? O Senhor, quando nos relata, jovem, acerca, Ele fala que você tem vigor, acontece que quando nós somos jovens, nós temos uma adrenalina que a gente consegue entrar em lugares de riscos sem ter medo. A gente é valente. Então o Senhor, Ele fala isso para nós. Ele tem isso para os jovens. O Senhor colocou nos nossos corações aqui da liderança dessa igreja a investir nesses jovens, nessas crianças, porque Satanás tem investido há muito tempo. E vocês não têm noção da retaliação que nós sofremos. Sofremos de pessoas de dentro da igreja, sofremos de pessoas de fora da igreja, sofremos de pessoas em internet. Por quê? Por que estão colocando dinheiro naquele negócio? Por que não ajuda isso, não ajuda aquilo? Amados, nós estamos de um jeito tentando fazer com que o evangelho puro e verdadeiro permaneça. Porque essas crianças que vão pregar o que nós ensinamos, e o mundo tem ensinado tudo errado, tem ensinado ideologias, tem ensinado um evangelho soft, suave, e nós pagamos esse preço. Não é por honra e glória nossa, é porque o Senhor tem pressa, e Satanás não está brincando. Satanás tem se infiltrado ao meio das igrejas, Satanás tem se infiltrado em meio a púlpitos, ele tem, e o pior de tudo é que ele tem tido sucesso. Mas nós temos que nos acordar, despertar desse sono que essa geração tem nos colocado. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje, e ela vai ser eternamente. A gente tem que clamar a volta de Jesus, mas temos que saber que isso vai ser um tempo de terror e tremor. Porque o juízo de Deus, Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, em nome de Jesus, desperta, noiva, limpe as suas vestes, limpe a sua mente, que ela está contaminada com desejos da carne, pornografia, outros de coisas horríveis que eu não vou nem citar aqui. Mas isso está no teu secreto, ninguém vê.
Ninguém vê o que você faz na internet, porque está no teu secreto. Amados, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Não existe secreto para Deus. Mas o secreto que chega aos céus com aroma suave é aquele que se prostra, que você se prostra na presença do Senhor, sem máscaras, sem desculpas. Porque nós colocamos desculpas. Senhor, eu não quero porque fulano da igreja é assim, ciclano da igreja é assim. Amado, todo mundo aqui é errado. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo aqui tem tudo. Mas aquele que morreu por você, ele não tem. Ele não tem, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele vai ser eternamente. E ele nos chama. E ele nos chama para sentar à mesa com ele. E ele fala para mim e para você: minha noiva, já está tudo preparado. Eu já fui para a casa do Pai preparar lugar. O banquete já está pronto. Vem, minha noiva, vem. Mas nesse processo de núpcias, a cada dia, assim como o noivo, no casamento na terra, não sabia, a noiva não sabia a hora que o noivo viria. Todos os dias ela dava uma olhada no vestido, ela via se o vestido estava bonito, porque ela não sabia o horário. Porque o noivo, nem o noivo sabia, somente o pai. E no dia que aquele noivo aparecesse, ele viria e ela deveria já estar preparada com o seu vestido. Então, aquele vestido tinha que entrar. Aquele vestido tinha que ficar perfeito nela. E não era um vestido remendado, não era um vestido com as sobras, não era um vestido que se fazia de qualquer jeito. Eram vestes de linho puro, sem mácula, sem mancha, sem nada que pudesse afastar a glória de Deus. Quando este noivo voltasse, eles celebravam de novo, eles viam se estava tudo certo. E se a noiva não condizia com aquilo, muitos, naquela época, ela era condenada, umas até eles matavam, se ela se prostituísse ao meio termo, se ela fizesse alguma coisa. Hoje em dia me falaram que eles pagam até um dote e que não tem isso. Mas no nosso caso, a palavra do Senhor não mudou. Aquele que não se sentar na mesa do cordeiro será levado e lançado no lago que arde, fogo e enxofre. Eu não quero ir para lá. Eu não sei se você quer. Aí você, na tua mente, você vira e fala assim: pastor, eu não quero ir para lá. Mas é a mesma coisa de você virar para você e falar assim: eu não quero ser gordo. E você não domina a tua boca. Eu não quero ser gordo, mas você não faz nenhum exercício. O falar não vai fazer diferença se você não tiver atitude. E essa atitude é difícil, eu sei que é. Da mesma maneira, eu quero sentar à bodas do Cordeiro. Só que hoje é um dia para você renunciar a muitas coisas que você tem feito. E falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Eu quero sentar à tua mesa. Me mostra o que tem te tirado o teu reinado em meu coração. Porque a gente fala, e se a gente não faz, de nada adianta. Não faz diferença. A palavra do Senhor, quando vira e fala assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é negar as suas vontades, negar os seus achismos, negar, tomar a sua cruz e vir. Não tem desculpa. Colocou um monte de desculpa. Vocês viram que quando Jesus estava contando essa parábola, ele virou e falou: eu quero que você aceite essa desculpa. Ele não aceitou. E o Senhor falou: nenhum desses que eu convidei, que eu paguei o preço, vão sentar à minha mesa e comer da minha comida. Essa manhã é uma manhã para nós trazermos à memória quem nós somos em Cristo Jesus. Lembra do dia que você o aceitou como seu único e suficiente Salvador? Como tudo girava em torno dele. A vontade de ler a palavra, a vontade de pregar o evangelho, e o Senhor solidificando o teu chamado, o seu propósito.
E a tendência é de crescer e usar as bênçãos que o Senhor te deu a promover algo a mais. E não parar. Satanás, às vezes, ele tem feito a gente para parar. Acorda. Se o Senhor te abençoou, é para o teu projeto ser maior. Não pare. Não pare. O Senhor, toda vez que nos coloca a fazer um projeto, Ele fala para a gente andar por fé e não por vista. A gente entra com a fé e Ele põe o chão. É o que nós fizemos com o Youth Camps. É o que nós fizemos com essa igreja. E é o que nós fazemos a todos os dias. Amados, nessa noite, muitos são chamados e o Senhor fala que poucos serão os escolhidos. Eu não quero trocar Jesus por 30 moedas de prata. Eu quero sentar à mesa do Cordeiro. Eu não quero trocar por algo pequeno, sem preço. Eu quero sentar à mesa do Cordeiro. Queria que você fechasse seus olhos. E Jesus, um dia ele respondeu que certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia chegou e ele enviou um servo para avisar os convidados. Nessa noite, eu sou a serva que o Senhor enviou para avisar, anunciar que Ele está fazendo um banquete e que Ele chama todos vocês para sentar à mesa com Ele. E nessa manhã eu faço esse convite a você, igreja, noiva do Cordeiro. Você quer se sentar à mesa do banquete do Senhor, a qual Ele preparou para mim e para você? Ninguém pode responder isso por você. Ninguém pode ter esse posicionamento para você. É somente você. E nessa noite eu quero que você responda se você quer sentar à mesa ou se você não quer. O que você tem que mudar? O que tem que mudar na tua vida? Talvez para muitos essa seja a última chance. Talvez para mim seja a última chance. Eu não sei o que acontece amanhã. E você também não sabe. Mas eu desejo de todo o meu coração que cada um de nós venhamos a pegar essa chance e pregar um evangelho sólido, verdadeiro. Um evangelho que quebranta os corações. Um evangelho que ele é capaz de discernir juntas e medulas, a carne do espírito. Agora eu chamo você, igreja. Você quer sentar na mesa do Cordeiro? É para você. Eu te convido nessa manhã a sentar na mesa desse grande banquete que o Senhor Jesus já pagou o preço. Um preço de sangue. Para que eu e você pudéssemos ter essa liberdade em estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Isso é algo pessoal. Você tem a liberdade de se sentir no teu coração, de vir aqui na frente, se prostrar na presença do Senhor. Você tem a liberdade de se prostrar aí no teu lugar. Mas eu quero de você atitude. O que você vai fazer com este convite? Eu quero que você se renda na presença do Senhor. Se proste na presença do Senhor. É para você. Em nome de Jesus.